Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o estudo dos sons, das palavras, das letras. Vamos estudar também, relembrar um pouquinho o alfabeto, as vogais, as consoantes, as sílabas. E vamos também relembrar um pouquinho sobre as rimas e palavras que estão escondidas dentro de palavras. Tudo isso a gente já viu, tá? Mas nós vamos relembrar na aula de hoje. Então, nós estudamos que o alfabeto ele é composto por 26 letrinhas e que cada letra tem o seu som. Estudamos também que o alfabeto ele é formado por dois times, os times das vogais e os times das consoantes. Lembram-se disso? Estudamos que as vogais são somente 5 letrinhas e que elas são super poderosas, porque se juntarmos duas ou mais vogais, nós formamos palavrinhas, que são chamadas de encontro vocálicos. Encontro vocálicos nada mais é que o encontro das vogais. Por exemplo, se eu juntar o A mais o I, eu formo a palavrinha ai. Se eu juntar o mais o I, eu formo a palavrinha oi. E se eu juntar o E mais o I e mais o A, eu formo o eia. Já as consoantes, que são essas letrinhas aqui, elas não formam palavrinhas sozinhas. Se eu juntar duas ou mais consoantes, eu não consigo formar palavras. Para que eu possa formar palavras com as consoantes, eu preciso juntar elas com as vogais, tá bom? Não se esqueçam, por exemplo, olha aqui a palavra, ó, a palavra tatu. Tá vendo? Para eu formar a palavra tatu, eu preciso juntar a consoante T mais as vogais A e U, tá bom? Então, formamos palavrinhas se juntarmos duas ou mais vogais, mas não formamos palavrinhas se juntarmos duas ou mais consoantes. Para formar palavras com consoantes, precisamos uni-las com as vogais. Não se esqueça. Bom, gente, agora que a gente relembrou um pouquinho dos estudos das vogais e das consoantes, nós vamos então relembrar um pouquinho das sílabas. Quem sabe me dizer o que é uma sílaba? Lembra que a tia Keren ensinou vocês que a sílaba nada mais é que a emissão do conjunto dos fonemas. Uai, tia Keren, o que é isso? Por exemplo, sabe a palavra bola? Nada mais é que a junção do B, do som do B, que é B, com o O, que forma a sílaba bó. E o L com o A, né? O som do L é L e o do A é A, né? Então fica lá. Então, quando eu junto o som do B com o O, eu formo uma sílaba, porque eu juntei sons, né? E quando eu junto o som do L com o A, eu formo outra sílaba, porque eu formei outro conjunto de sons, que é o som lá. Então, gente, se eu juntar esses dois conjuntinhos de som, o bó e o lá, eu formo palavras. Então, gente, sílabas nada mais são do que conjunto de fonemas que emitimos, né, de uma vez só. Quando a boquinha da tia Keren abre e fecha, né, para falar o bó, eu emiti um conjunto de sons, né? E, de novo, quando eu formo junto dos dois fonemas do L e do A, lá, eu abri a boquinha e fechei, eu emiti outro som, outro conjunto de sons, que é o lá. Então, se eu juntar os sons, o conjunto de sons bó, mais o conjunto de sons lá, eu formo palavras, tá bom? Então, ó, por exemplo, vamos fazer um exemplo. A palavra bola, quantas sílabas tem? Lembra que eu ensinei vocês a bater palma? Aí fica assim, ó, bola. Quantas sílabas tem a palavra bola? 2, né? A primeira sílaba eu chamo de sílaba inicial. O bó é a sílaba inicial da palavra bola. E a sílaba final é o lá, né? Bom, e se eu falar, por exemplo, a palavra borboleta? Quantas sílabas tem essa palavra? Vamos ver, ó.
Tem 4 sílabas. Então, a sílaba inicial da palavra borboleta é o bor, sílaba medial ou do meio é o bo e o lê, e a sílaba final é a tá, ok? Bom, outra coisa que já aprendemos é sobre as letras, né? O estudo das letras. Na palavra borboleta, quantas letras temos? Conta aí pra mim. Quem disse 9? Acertou! Nós temos 9 letrinhas na palavra borboleta. Qual que é a primeira letra da palavra borboleta? É a letra B. E qual que é a última letra da palavra borboleta? É a letra A. Muito bem! Outro assunto que a gente já estudou são as rimas. O que são rimas? Rimas nada mais são do que a repetição semelhante, parecida ou igual no final das palavras. Por exemplo, quando a tia Keren diz a palavra aqui, ó, coração e a palavra balão, ambas terminam com o mesmo som. Que som que é? Uão! Tá vendo que eles são iguais, esses sons no final da palavra, então eles formam uma rima, tá? Agora um outro exemplo, a palavra quartel com a palavra céu, observe, elas não são iguais no final, né? Elas mudam as letrinhas, mas elas têm o mesmo som, então também são rimas. Por quê? Porque tem sons parecidos no final, tá vendo? Então, cuidado! As rimas nem sempre têm as mesmas letras no final das palavras, mas elas têm o mesmo som, ok? Por fim, o último assunto que vamos relembrar na aula de hoje são que existem palavras que podem estar escondidas dentro de outras palavras. Por exemplo, olha aqui a palavra soldado, tá vendo? Dentro da palavra soldado, nós temos 2 palavrinhas escondidas. Vocês sabem me dizer quais são? A palavra sol e a palavra dado. Vamos outro exemplo? A palavra sapato. Na palavra sapato temos uma palavra escondida. Qual que seria essa palavra? A palavra pato. Legal, né? Bom, gente, é isso. Hoje a gente relembrou um pouquinho sobre a consciência fonológica, que é o estudo dos sons das letras, das sílabas, das rimas e também um pouquinho do estudo de palavras escondidas dentro de outras palavras, ok? Tudo isso a gente já estudou, só estamos relembrando na aula de hoje, tá bom? Ó, um super beijo para vocês e uma ótima semana!